Alô, alô pessoal, Daniel Cuquier na área aqui para mais um vídeo de programação, agora é JavaScript. Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona a função map. Muito bem, vocês lembram de função? Então, o que uma função faz? Function, por exemplo, eu vou criar uma função aqui que pega um número e adiciona 2 nesse número. Então, eu vou chamar ela de add2, que recebe como parâmetro um número e retorna esse número mais 2, por exemplo. Então, se eu chamar add2 de 9, o que ele vai me retornar é 11, está aqui. Então, essa função, a ideia de qualquer função, tanto em JavaScript como em qualquer outra linguagem, é de receber um input, que são os parâmetros, os argumentos, e retornar um output, uma saída, sempre entrada e saída. Então eu posso fazer qualquer tipo de função. Vou criar uma outra função aqui, vamos lá. Times2 agora. É uma função que recebe também um número e retorna esse número vezes 2. Ou eu vou criar uma outra função aqui, que eu vou chamar de power, que recebe um número e retorna esse número vezes ele mesmo, ou seja, esse número ao quadrado. Ok? Então vamos aqui colocar, por exemplo, power de 2, de 9, 81. Beleza, então função a gente já sabe o que faz. Agora, o que é o map? O map é o seguinte, a gente tem vamos supor que eu tenho um array. Então eu vou criar um array aqui de vários números, que eu vou chamar de myNumbers, ou vou colocar aqui, sei lá, 20, 6, 3, 8, por exemplo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero aplicar uma função qualquer a todos os elementos desse array. Então, eu quero, por exemplo, vamos supor que eu quero que adicionar 2 a todos os elementos. Então, o que eu estou esperando como resultado é o 20 mais 2, que é o 22, o 8 é o 5 e é o 10. Ou seja, como é que eu faço para aplicar uma função qualquer a todos os elementos de um array? Eu justamente uso a função map. Então eu vou pegar o meu array e vou chamar map e vou passar qual é a função que eu quero aplicar. No caso aqui, add2. Então se eu fizer isso aqui e rodar, ele faz. Se eu mudar a função, por exemplo, power, então ele vai retornar todos os números do array aplicando essa função. Eu posso, se eu não tiver definido a função anteriormente, eu posso passar ela como parâmetro. Então lembra, o map também é uma função. O map é uma função que recebe como parâmetro uma outra função. Então eu posso passar aqui a função diretamente, eu não preciso ter definido ela anteriormente. Então eu vou chamar uma função, vamos ver, -2, vou criar uma outra função que recebe um número e devolve esse número menos 2. Então, n-2, sempre lembrando do return. E, quando eu rodar, ele executou essa função menos 2, né, que executa o número que ela recebeu, menos 2, nesse array aqui. Então, isso é muito interessante, porque eu posso, inclusive, encadear várias chamadas. Então, se eu quiser fazer assim, eu pego todos os números, eu crio o power deles e depois eu faço uma outra função, um outro map que, por exemplo, adiciona 2. Então é como se eu estivesse pegando um número, um x ao quadrado, né? X ao quadrado, x vezes x, mais 2. E tá aí. Então é para isso que serve o map. Uma função que recebe uma função como um parâmetro. Então eu tenho um array, o que essa função map faz? Ela recebe uma função como parâmetro e aplica esta função a todos os elementos do array. Então na prática, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando esse myNumbers e está aplicando a função, né? Vamos simplificar aqui para mostrar o que de fato o JavaScript está fazendo. Quando eu chamo power, map power, o que ele está fazendo é retornando um array que está chamando power de 20, o power de 6, o power
de 3 e o power de 8, certo? Então seria exatamente a mesma coisa. Então, em vez de eu ter que escrever 1000 vezes a função, se esse array tivesse 5000 posições, eu não precisaria chamar a função power para todos eles. Basta usar o map. Beleza? Valeu então, pessoal. Até a próxima. Tchau.